O Trikaya, o padrão triplo do estado desperto, é chamado Trikaya, que significa literalmente os três corpos. Eles são o Dharmakaya, que é muitas vezes traduzido como corpo da verdade, o Sambhogakaya, ou corpo do deleite, e o Nirmanakaya, ou corpo de emanação. Kaya significa corpo em sânscrito, tanto literal quanto metaforicamente, como em inglês. Já que são termos muito significativos cujos equivalentes em inglês não parecem tão adequados, vou seguir a prática de Trungpa Rinpoche em manter as palavras sânscritas e me referir a eles como os três Kayas, ou coletivamente como o Trikaya. Trikaya é singular porque os três Kayas são uma unidade indivisível, três dimensões da totalidade. O Sambhogakaya e o Nirmanakaya juntos são conhecidos como o Rupakaya, o corpo da forma, distintos do Dharmakaya, que é o vazio sem forma. Como diz o Sutra do Coração, forma é vazio e vazio é forma. Forma e vazio são inseparáveis e não podem ser entendidos isolados um do outro. Os dois aspectos do Rupakaya são os níveis nos quais a mente de um ser desperto se manifesta de forma a beneficiar outras pessoas. Dharmakaya representa a realização do próprio propósito de uma pessoa de atingir a iluminação, enquanto Sambhogakaya e Nirmanakaya existem para realizar o propósito dos outros. Em um texto complementar à liberação através da audição, chamado Autoliberação através da visão nua mostrando a consciência, a respeito do qual veremos mais no próximo capítulo, o Trikaya é descrito como a própria natureza da mente. Falando dessa mente, ou consciência, o texto afirma, dentro de si o Trikaya é indivisível e completo em um vazio onde absolutamente nada existe, é o Dharmakaya. Claridade, a radiação interior do vazio, é o Sambhogakaya. Nascendo em toda parte sem obstrução, é o Nirmanakaya. Os três completos em um são sua natureza intrínseca. A última linha se refere à unidade indivisível dos três Kayas, que é chamada de Svabhavikakaya, o corpo da natureza intrínseca. A totalidade dos três completos em um é a natureza de nossa própria mente, forma a estrutura do nosso ser e o padrão no qual operamos. O Trikaya é uma expressão de como as coisas realmente são, inerentemente puras e perfeitas, mas sob a influência da ignorância o experimentamos como os três aspectos da existência comum. Ele corresponde tanto ao nosso corpo, fala e mente comuns quanto aos nossos níveis grosseiro, sutil e muito sutil. Também experimentamos os três Kayas de uma maneira confusa durante os três estados de consciência porque passamos toda noite e todo dia, em sono profundo. Entramos no Dharmakaya, o sonhar corresponde ao Sambhogakaya, e o estado de vigília é o Nirmanakaya. Os três Kayas aparecem naturalmente durante os três bardos descritos em liberação através da audição. A luminosidade da morte, na qual a pessoa que morre entra na culminação do bardo do morrer, é o Dharmakaya. A aparição radiante das deidades pacíficas e coléricas, aparecendo durante o bardo do Dharmata, é o Sambhogakaya. Tomar a forma de um ser vivente no bardo da existência é o Nirmanakaya. Nesses momentos, a pessoa nos bardos tem a oportunidade de realizá-los, reconhecendo-os pelo que realmente são. Trungpa Rinpoche explicava o Trikaya em termos da maneira como nos relacionamos com o caminho espiritual e com a vida em geral, que sempre opera em acordo com esse padrão triplo como está dito no verso raiz do bardo desta vida. Fazendo da mente e das aparências o caminho, eu manifestarei o Trikaya. O bardo desta vida é aqui e agora, portanto. Manifestar o Trikaya não deveria ser visto apenas como uma transforma-se cedilha maiúsculo o que acontece milagrosamente quando atingimos a iluminação ou após a morte. A experiência do Trikaya pode ser encontrada em toda parte e é uma presença contínua em nossas vidas. O Dharmakaya está presente no sentido da amplidão, a fonte e o pano de fundo de todos os fenômenos. O Sambhogakaya está presente no sentido da energia brotando, a qualidade sagrada, mágica da vida. E o Nirmanakaya está presente no sentido dos fenômenos constantemente surgindo, impermanente embora vividamente aparente. Do ponto de vista de um praticante, começamos de onde estamos, como seres humanos personificados. Os estágios sucessivos de prática nos levam da realização do Nirmanakaya, através do Sambhogakaya, à consumação final do Dharmakaya.
Quando essa realização se torna estabilizada, a jornada é revertida, e voltamos através dos Kayas, manifestando Sambhogakaya e Nirmanakaya como a expressão do estado desperto, a partir de um ponto de vista completamente realizado. Isso tudo vai se tornar mais claro nas explicações subsequentes dos Kayas individuais. Dharmakaya. Os significados diferentes mas relacionados da palavra Dharma foram discutidos no capítulo 6, e vimos como ela forma uma parte de diversos outros termos significativos. Existe o Dharmata, a qualidade da própria realidade, a verdadeira natureza de todos os fenômenos, livre das interpretações da mente confusa. Em seguida existe o Dharmadhatu, o espaço todo abrangente, o espaço que é nada, mas contém tudo. Dharmakaya, o corpo do Dharma, sugere o aspecto positivo, vivo, da realidade absoluta. É com acento circunflexo a totalidade de todas as possibilidades, potencialidade infinita, e descrita como a essência vazia, porque todos os fenômenos surgem do vazio. O vazio é a essência de toda a existência. Está sempre presente como a base da existência, sua dimensão secreta, invisível. Como Trungpa Rinpoche colocou, o Dharmakaya surge desnecessariamente do espaço infinito, e a experiência real do espaço, e em um sentido, é sua primeira corporificação. É por isso que é conhecido como um corpo. É consciência que existe por si só, a luz pura, indiferenciada do conhecimento, o estado não nascido, imutável, imortal, do despertar absoluto. É a mente universal, onipresente de Buda, o autoconhecimento do estado desperto. Portanto, ele é chamado de o Buda original ou primordial, Adi-Buda, o Buda que nunca precisou despertar. Na tradição Nyingma, o Buda primordial é chamado Samantabhadra, bondade universal. Sua iconografia expressa com clareza a natureza do Dharmakaya. Ele está sentado de pernas cruzadas, sorrindo levemente, em profunda meditação, e seu corpo tem a cor azul profunda do espaço infinito. Ele está nu para expressar o estado de completa simplicidade e de espontânea naturalidade. Naquela esfera primordial, as complexidades do ego e a dualidade do samsara e do nirvana nunca surgiram. Sua nudez é também um lembrete de que, embora o personifiquemos como um Buda, o princípio da natureza de Buda transcende todos os atributos, qualificações e descrições. O verso afirma que nada jamais existe no Dharmakaya, mas isso não é uma afirmação nihilista, vai além dos conceitos ordinários tanto de existência quanto de não existência. Trungpa Rinpoche o descrevia como um sentido de fertilidade e vazio grávido. De maneira que para alguma coisa existir, deve haver também um sentido de sua não existência, um sentido de ausência antes que se torne presente. Antes de as palavras serem ditas ou os pensamentos surgirem na mente, deve haver um espaço no qual eles não foram falados ou pensados. Mesmo assim, como de fato se manifestam, em um sentido já estão ali. Tudo já está realizado, causa e efeito são simultâneos. A experiência do Dharmakaya como parte de vida é o reconhecimento dessa totalidade, uma atitude de abertura sem expectativa, vendo tudo como realmente é, em vez de como gostaríamos que fosse. É o pensamento positivo total, que é precisamente o significado do Dharmakaya Buda Samantabhadra, bom de todas as maneiras, em todos os tempos e em todos os lugares. No estágio de conclusão das práticas Vajrayana, as instruções irão com frequência afirmar algo como repouse além do pensamento no Dharmakaya não nascido ou olhe para a face do Dharmakaya primordial. Mesmo que só sejamos capazes de conduzir uma meditação sem forma, superficial e distraída, uma linguagem desse tipo é uma parte muito habilidosa do método tântrico, lembrando-nos que somos realmente o Trikaya quer saibamos disso ou não. Se pudermos simplesmente relaxar na amplidão, sem seguir os pensamentos nem suprimi-los, sem aceitação ou rejeição, então a mente em seu estado natural é revelada como o Dharmakaya. Sambhogakaya. Sambhogakaya significa literalmente o corpo do prazer. É a forma visionária das deidades, a expressão natural, espontânea do Dharmakaya, irradiando incessantemente a partir do vazio. É a encenação da energia desperta, experimentada como a plenitude da alegria e da bem-aventurança.
Um dos provérbios de William Blake a descreve perfeitamente. Energia é o eterno deleite. O Sambhogakaya é a dimensão da comunicação. O meio pelo qual a nudez e a simplicidade do Dharmakaya se comunicam com o nível material da existência. A dança da energia se manifesta como vibrações sutis de som e luz. Na tradição indiana, o universo evolui de um som primordial, incriado, uma pulsação espontânea autoexistente no espaço vazio. Tudo na existência ressoa com sua vibração particular. No Sambhogakaya, todos os sons de todo o universo reverberam com seus verdadeiros significados, como expressões espontâneas do Dharma. Se são altos ou baixos, doces ou estridentes, curtos ou longos, são o som natural do Dharma, preenchendo o todo do espaço. Em termos de fala humana, a vibração primordial evoluiu na direção das sílabas da língua sagrada, o sânscrito. Essas sílabas, correspondendo às letras do alfabeto sânscrito, são conhecidas como aksara, imperecíveis, são as sementes que dão origem a todos os fenômenos. Por isso se diz que o mundo é feito da guirlanda das letras. É o que está por trás do princípio do mantra, o som sagrado. Os mantras das deidades são a natureza dessas deidades expressas na forma de som. A luz se irradia do vazio do Dharmakaya como as 5 cores dos 5 tipos de conhecimento. Ela aparece em nuvens de arco-íris brilhantes, em círculos reluzentes, em pontos cintilantes e raios de luz deslumbrantes. Em seguida as 5 cores se cristalizam na forma dos 5 Budas e de todas as outras deidades da mandala. Essas formas divinas não são corpos de carne e osso, mas feitas inteiramente de luz. Surgem da luz e se dissolvem de volta na luz. É o reino da visão sagrada retratado na arte tântrica e trazido para a vida de forma vívida na meditação. O Sambhogakaya é a ponte entre o vazio e a forma, o vazio se exibindo como forma, a forma se revelando como vazio. A experiência do Sambhogakaya é perceber o mundo de modo direto e desprotegido, dando as boas-vindas ao que quer que apareça, sem preconceitos. As percepções dos sentidos se tornam mais claras, mais agudas e mais coloridas. A natureza dos 5 Budas revela-se espontaneamente em vislumbres da percepção interior, e a pessoa vê intuitivamente como o todo da existência está impregnado pelas qualidades das 5 famílias. O mundo é reconhecido como sagrado, mágico e pleno de maravilhas. Ele se torna uma fonte ilimitada de vida e bondade. Contém toda a vitalidade e a paixão das emoções, livre da confusão que traz infelicidade e dor. Existe uma sensação de destemor, diversão e descoberta contínua, um convite para tomar parte na dança da vida. Esse é o significado do simbolismo no Vajrayana, não premeditado ou imposto, mas simbolismo natural que é inerente em tudo. Seu único propósito é nos despertar. As deidades não são nada além do estado desperto, nosso próprio estado desperto. O simbolismo natural, autoexistente do mundo, sempre aponta na direção do despertar. Nirmanakaya. O Nirmanakaya é a manifestação física real, energia solidificada em matéria. Literalmente significa o corpo de emanação, porque ele emana do Sambhogakaya sob a forma de incontáveis seres despertos em todos os 6 reinos. É a aplicação prática da iluminação, a personificação da energia da compaixão, totalmente compreensivo e sensível às necessidades de todos os seres. É a atividade dos Budas em forma viva, o Buda que podemos ver e ouvir. É incessante em sua manifestação, desimpedido de quaisquer obstáculos, infinito e onipresente. Ele responde às necessidades dos seres viventes em qualquer maneira que seja mais apropriada para eles. O Buda Sakyamuni é descrito como um homem perfeito em todos os aspectos, mas seres despertos nem sempre se manifestam necessariamente em aparências ideais como a dele. Podem tomar qualquer forma, agradável ou desagradável, bonita ou feia, e desempenhar qualquer papel, em qualquer situação, o que quer que seja necessário para o benefício dos outros. O princípio da natureza de Buda só pode se revelar plenamente e levar adiante atividades iluminadas através da personificação. O título de Tulku, dado àqueles que são reconhecidos como as reencarnações do Grande Mestre, é simplesmente o termo tibetano para Nirmanakaya, Sprusku, em sua pronúncia moderna. Homens e mulheres que realizaram de forma plena a sua natureza de Buda são capazes de nascer com a consciência de quem realmente são e com a intenção consciente de ajudar os outros a alcançarem tal estado. No caso deles,
Renascimento ou reencarnação é muito diferente das pessoas comuns, porque não se apegam a um ser imaginado que continua de uma encarnação para outra. O Nirmanakaya se manifesta diretamente da sabedoria e da compaixão, não como um resultado de traços kármicos em uma corrente mental confusa. Para nós, os resultados do karma nos impelem ao nascimento em um dos 6 reinos, quer gostemos ou não. Uma pessoa iluminada, por outro lado, pode ter feito um voto de nascer em uma forma particular, e o poder daquela intenção irá realizar essa manifestação. Pode até haver diversas emanações diferentes incorporando diferentes aspectos de uma poderosa corrente de energia iluminada. No Vajrayana, o Guru é sempre visto como Nirmanakaya. Não importa se ele ou ela foi reconhecido como um tuku, em outras palavras, como tendo uma ligação em particular com alguma figura do passado. Aprender a ver o Buda no Guru é o primeiro passo para ver todos os seres como Buda. Todos nós somos efetivamente Nirmanakaya, mas não o percebemos. O sentido de viver o princípio do Nirmanakaya acontece por meio da aplicação das técnicas de meditação na vida diária, meditação em ação. Com essa atitude, qualquer situação é possível de ser trabalhada, o que quer que façamos é apropriado, e todas as nossas atividades geram frutos. Todo o ambiente se torna nosso amigo em vez de nosso inimigo, de tal forma que nos sentimos completamente em casa no mundo. Corpo, fala e mente. Todo ser vivente também consiste em uma estrutura tríplice que reflete o Trikaya. Esses 3 aspectos são o corpo, a fala e a mente, conhecidos como as 3 portas. O karma é criado através da instigação das 3 portas, nossos atos, palavras e pensamentos. Quando eles são transformados em instrumentos de consciência, em vez de confusão, tornam-se o corpo Vajra, a fala Vajra e a mente Vajra, 3 portas para o despertar. Uma pessoa desperta ainda tem corpo, fala e mente individual, mas não se identifica mais com o ego. A mente Vajra é inseparavelmente una com a mente de Buda, o Dharmakaya. A fala Vajra é sempre a comunicação do Dharma, o Sambhogakaya. O corpo Vajra é a forma autêntica do Buda, o Nirmanakaya. O corpo se refere à nossa manifestação física, o aspecto visível, tangível do ser, correspondendo ao Nirmanakaya. É a expressão exterior na forma material de nossa mente e energia. É o nível no qual as outras pessoas nos veem e no qual as vemos. O corpo contém todos os órgãos dos sentidos, através dos quais nos conectamos com o mundo externo. Interagimos com o ambiente através deles. A sensação se estende para fora em direção ao mundo. Portanto, de uma certa maneira, o ambiente é também parte de nosso corpo. Não estamos fechados dentro de uma parede sólida, e não existe barreira real entre o lado de dentro e o de fora. O corpo é a experiência total de nós mesmos, como seres físicos em um universo material. O corpo é a base do caminho espiritual. O cuidado, a atenção, que são o fundamento de toda a prática budista, começam com o corpo. Pelo fato de estarmos tão apegados ao corpo e tão identificados com ele, sofremos interminavelmente durante a vida e nos apegamos à existência mesmo após a morte. Por meio da prática do cuidado, chegamos a perceber que ele é impermanente e não é o eu. Ainda assim, essa percepção não diminui o corpo de maneira alguma. Ao contrário, ela nos fornece uma nova apreciação de sua verdadeira função. Com a consciência, as impressões dos sentidos se tornam mais intensas, os movimentos mais graciosos e dignificados, e as ações, mais habilidosas e eficazes. Tornamo-nos naturalmente mais sensíveis e compreensivos em relação ao ambiente em nível físico, o que faz a ligação com os níveis de fala e mente, como nos comunicamos e como pensamos a respeito do mundo. Do ponto de vista egoísta, o corpo parece nos isolar e nos afastar dos outros. A parede da pele nos divide da atmosfera ao nosso redor e nos fecha em nossas conchas isoladas. Mas de um ponto de vista desperto, o corpo é o meio de nos estendermos e tocarmos os outros. Ele é o instrumento através do qual desempenhamos as atividades do Nirmanakaya. Corpo Vajra significa um corpo que é perfeito e indestrutível, não sendo nenhum sonho egoísta de imortalidade pessoal. Paradoxalmente, ele brota da consciência da irrealidade do corpo. Todo o universo material,
Tanto o corpo quanto o seu ambiente aparece espontaneamente do vazio a cada instante. Não tem solidez ou substancialidade. É indestrutível porque não existe nada que possa ser destruído. Como Trungpa Rinpoche o expressou, as coisas estão lá porque não estão lá, de outra forma elas não poderiam existir. 3 No Vajrayana, o método de transformar o corpo, a fala e a mente comuns em corpo. Fala e mente Vajra é a prática da yoga da deidade. A yoga da deidade trabalha com todos os 3 aspectos ao mesmo tempo. Ela não traz necessariamente uma mudança exterior perceptível, mas é baseada em uma nova percepção de si próprio. A transformação do corpo acontece por meio da meditação na forma da deidade. O meditante é a deidade central da mandala e todos os outros seres viventes são deidades dentro dele. A morada é um palácio milagroso e o mundo todo um paraíso. A terra pura da deidade. Todas essas formas são feitas de luz, tão insubstanciais quanto um arco-íris, mas ainda mais vívidas e lindas do que qualquer luz já vista pelos olhos. Usar essas imagens na meditação é muito importante durante o estágio da criação, mas a coisa mais vital é ter completa confiança na realidade da deidade. Ela é a presença real viva do estado desperto, possuindo todas as qualidades dos 5 Budas, e a mandala inteira é impregnada com essas qualidades. No estágio de conclusão, todas as formas se dissolvem de volta no vazio. Isso corta qualquer apego que ainda possamos ter a elas e nos previne de cair na armadilha de acreditar em sua existência substancial. O sentido da presença continua na vida diária, transformando gradualmente nossas percepções e nosso relacionamento com o mundo. Fala como o Sambhogakaya. A fala é a dimensão da energia, comunicação e emoção. Ela une o corpo e a mente. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos como corpo e mente, mas em geral ignoramos ou não nos damos ao trabalho de identificar esse terceiro aspecto de nossa natureza. A fala não significa apenas palavras ou sons produzidos pela voz, que são apenas as manifestações mais superficiais da fala. Ela também se refere à energia emocional, que abastece todas as formas de expressão, e à respiração, que é um outro aspecto da energia vital. A voz depende inteiramente da respiração no seu sentido usual, mas qualquer forma de expressão criativa, seja qual for o meio utilizado, depende do fluir da nossa inspiração ou energia. Dizemos que encontramos a voz quando descobrimos como expressar o que realmente queremos comunicar através de palavras, música, arte, dança ou qualquer outro meio. Comunicação é a essência da fala, tanto entre mente e corpo quanto entre cada indivíduo e o mundo exterior. Assim como o sentido do corpo inclui o ambiente, a fala inclui todos os sons do mundo. Comunicação é um processo de mão dupla. Estamos continuamente recebendo mensagens de tudo ao nosso redor e respondendo a elas ao enviar mensagens de todas as maneiras. Embora a fala seja um conceito mais abstrato do que o corpo, estamos igualmente apegados à sua aparente realidade, e acreditamos nela tanto quanto no corpo. A despeito da evidência de sua precariedade, confiamos nas palavras para transmitir pensamentos e acreditamos nelas para exprimir o que pretendemos. Sentimos que o que falamos brota de nossa verdadeira natureza e confirma nossa existência. O sentido Vajra da fala se desenvolve a partir da conscientização do vazio inerente dela, o espaço ao redor das palavras, o silêncio que envolve o som, a amplidão de onde a comunicação surge, a ausência do ego em sua base, a palavra e poder criativo, o poder do mantra. Todas as línguas são sagradas, não apenas o sânscrito, e qualquer palavra ou som pode ser percebido como um mantra. Se simplesmente escutarmos sem expectativas, ouvindo o vazio por trás do som, podemos nos tornar sensíveis à sua qualidade interior e à mensagem que ele carrega. E a música do não ser e do despertar. O poeta Milarepa é muitas vezes retratado com uma mão em concha junto à sua orelha, escutando intencionalmente suas próprias músicas à medida que surgem de seu vazio e silêncio. Toda fala pode se tornar a poesia do Dharma quando ela flui daquele sentido de espaço. A transformação da fala comum em fala Vajra é realizada pela recitação de mantras. Mantra não é apenas uma prece ou invocação, é a própria deidade. É a presença viva da deidade no som, assim como a imagem visual é a sua presença viva na forma. Mantra é também a própria fala da deidade, a palavra de poder que executa as ações iluminadas da deidade.
como as formas visualizadas. O som do mantra se dissolve de volta para o vazio ao final da meditação. Utilizando essa prática, aprendemos a experimentar tudo o que dizemos e tudo o que ouvimos como mantra, ressoando ainda vazio como um eco. Mente. A mente é o aspecto invisível de nossa natureza, a fonte da fala e do corpo. Ela não é apenas intelecto, é coração e mente em unicidade, nossa consciência, nossas percepções, sentimentos e reações, assim como a vaga corrente subterrânea de pensamentos que flui e reflui continuamente. As sensações se originam no corpo, mas é a mente que as experimenta. Dizemos que as emoções vêm do coração, mas é a mente que está ciente delas. Pensamentos, ideias e conceitos de todos os tipos são como ondas surgindo e sumindo na superfície do oceano da mente. Todos eles, não importa quão poderosos possam ser, quão fortemente exigem nossa atenção, são apenas tipos diferentes de atividade mental. Juntos se dissolvem de volta no vazio do Dharmakaya. Em nossa condição comum, confusa, o que chamamos de mente deveria na verdade ser chamado de falta de atenção. Mas quando a confusão é clareada, a mente é revelada como percepção direta e intuitiva, a inteligência do coração. É por isso que o significado da palavra sânscrita Chitta abrange ambos, o coração e a mente, e porque o lugar da mente é no coração, como veremos. O primeiro passo na meditação é acalmar a mente, então podemos começar a conquistar a percepção interior de sua natureza. A mente é como o espaço, na amplidão e na claridade da verdadeira natureza da mente. Todos os pensamentos surgem e desaparecem, não deixando nenhum traço, como pássaros voando através do céu. Apoiando-nos nesse estado, apenas os deixamos chegar e partir, não nos fixando em qualquer conceito ou nos agarrando a qualquer pensamento ou sentimento. Apenas o céu claro permanece. Essa é a indestrutível mente Vajra. A prática da yoga da deidade fornece as condições para que essa experiência se aprofunde e se expanda até a sua máxima capacidade. A mente do meditante se torna una com a mente da deidade, o estado desperto. A partir desse estado, a sensação de relacionamento e comunicação no reino da fala Vajra e a sensação de presença e realização de ações no reino do corpo Vajra fluem de forma espontânea e sem esforço. Nas palavras de Trungpa Rinpoche, no nível tântrico, a experiência positiva da não existência acontece quando a mente está completamente sintonizada nas possibilidades mágicas da vida. No nível da mandala Vajra da mente, mexericos subconscientes, ou a contínua tagarelice de fundo e os comentários constantes dos pensamentos, são completamente eliminados. A mente está completamente aberta. Essa experiência Vajra da mente cria uma celebração contínua ao lidar com a vida de forma direta e simples. No nível Vajra da mente, toda situação acontece muito simplesmente, por si só, e a mente se relaciona com o que quer que surja de maneira muito simples. Os 3 níveis. Uma outra maneira na qual o padrão triplo opera é em 3 níveis ou graus de densidade, com os quais já nos encontramos na relação com os 5 grandes elementos. Eles impregnam a totalidade do ambiente e se aplicam aos seres viventes. No contexto da vida humana, são conhecidos como o corpo e a mente grosseiros, sutis e muito sutis. O corpo significa simplesmente o aspecto da forma, enquanto a mente é a consciência correspondente. A fala, o seu potencial comunicativo, está subentendida embora não seja mencionada neste contexto. Deveríamos nos lembrar que os 3 aspectos são indivisíveis. É apenas no nível grosseiro da nossa existência comum que eles parecem ser distintos e separados. Os 3 níveis correspondem ao estado de vigília, o estado de sonho e o estado de sono profundo. O reino exterior emerge do reino interior, sutil, da dimensão da energia, e no fim das contas deriva da essência mais profunda e mais sutil de nosso ser. Mais uma vez, o padrão triplo espelha o princípio do Trikaya, a influência recíproca dinâmica de essência, energia e forma material. Não devíamos retratá-las como um conjunto de bonecas russas, uma dentro da outra. Ao contrário, formam um espectro contínuo de energia fluindo e refluindo do nível mais sutil ao mais material. A vida em vigília comum corresponde à dimensão grosseira. Quando vamos dormir,
Pensamos que estamos nos tornando inconscientes, mas na verdade estamos penetrando no nível da consciência sutil. Entramos no mundo dos sonhos e o experimentamos como uma versão estranha e alucinada do estado de vigília. Em seguida entramos em sono profundo, sem sonhos, do qual não podemos observar ou lembrar de nada. E mesmo assim estamos ainda vivendo e respirando. Mesmo enquanto estamos acordados, nossos pensamentos, sentimentos e percepções estão continuamente aparecendo e desaparecendo, subindo e descendo através dos níveis de consciência. Todos os fenômenos surgem da infinita potencialidade do vazio, através dos níveis sutis, até que aparecem no reino grosseiro, e tudo se dissolve de volta no vazio em um processo interminável de transformação. O nível grosseiro, o corpo grosseiro, maciço, é o nosso corpo, como normalmente pensamos nele, o corpo de carne e sangue. É o equivalente sansárico do Nirmanakaya. Na maior parte do tempo, estamos conscientes apenas deste nível superficial da existência, e nos identificamos com ele completamente. Neste plano, experimentamos a aparente dualidade de sujeito e objeto em sua maior extensão, por isso pensamos no mundo externo como totalmente separado de nós. O corpo é formado pelos elementos grosseiros interiores, enquanto o ambiente é formado pelos elementos grosseiros exteriores. Interior e exterior estão ligados pelos sentidos. A mente grosseira é a consciência que opera por meio dos sentidos, elabora a experiência total de nossa vida diária de vigília. Embora sua causa final seja a mente muito sutil, que continua de vida para vida, os níveis grosseiros da consciência dependem do cérebro e dos sentidos para poder funcionar. Por isso as pessoas que não aceitam a realidade de outros níveis concluem que não pode haver tipo algum de consciência após a morte. O nível sutil como o Sambhogakaya, o complexo sutil mente-corpo é o intermediário entre a essência e a manifestação, também correspondendo à fala, a ligação entre corpo e mente. Este é o nível no qual a transmutação acontece. Como ele é a matriz da qual o corpo e a mente grosseiros surgem, o corpo e a mente grosseiros são afetados por qualquer mudança que ocorra dentro deste nível. Portanto, as mudanças devem ser conduzidas cuidadosa e gradualmente sob a orientação de um mestre experimentado. Uma transformação súbita e completa seria grande demais para uma pessoa despreparada suportar, e poderia levar a sérias doenças físicas e mentais. A mente sutil corresponde ao estado de consciência que temos nos sonhos, quando todos os tipos de formas estranhas e ilusórias são criadas a partir de memórias e outras impressões da corrente mental. Também entramos nesse estado durante o bardo do Dharmata após a morte, e podemos aprender a entrar nele intencionalmente durante o estágio de conclusão da prática Vajrayana. O próprio corpo sutil é triplo, consistindo em Nadi, Prana e Bindu. Cada um desses importantes termos tem diversos significados, dependendo do contexto, portanto prefiro manter as palavras sânscritas para eles. Nadi é o análogo ao aspecto da forma ou corpo do princípio triplo, Prana a energia ou fala, e Bindu a essência ou mente. Nadi significa literalmente um tubo ou canal. A mesma palavra é usada em trabalhos médicos para nomear veias e artérias, mas neste contexto, eles não são físicos e não podem ser percebidos pelos sentidos comuns. Formam uma rede que cria a estrutura básica do corpo sutil. São imaginados como sendo tubos luminosos e ocos através dos quais a energia vital flui, assim como o sangue flui através das veias. Esse movimento ou corrente é prana, que pode significar respiração, espírito, energia ou vida, e é inseparável da mente. Bindu, literalmente um ponto ou uma gota, é a essência criativa da mente, e é carregado pelo prana como um cavaleiro em um cavalo ao longo dos caminhos dos nadis. Os detalhes do corpo sutil variam de acordo com a tradição que a pessoa segue e com a prática específica na qual está engajada. Teoricamente, é descrito e representado como uma estrutura definida como a do corpo grosseiro, mas na prática é muito mais ilusório. Isso não quer dizer que é puramente imaginário. Ele é, como o nome sugere, sutil, somente para ser entendido por meio da intuição e da experiência direta. Em um sentido, os nadis não existem como uma estrutura pronta, mas são criados conforme o prana flui ao longo deles. São o padrão do fluxo de prana, como o traçado do voo de um pássaro no céu, ou o canal formado por um peixe enquanto ele desliza através da água.
Os vários sistemas tântricos contêm muitos nomes e descrições diferentes dos nadis, os diferentes tipos de prana, e os bindus, que diferem muito uns dos outros. Em relação à liberação através da audição, só precisamos ter um quadro amplo do corpo sutil, que será de grande ajuda no entendimento do processo da morte. Mais detalhes precisos serão mais bem compreendidos vindos de um guru no contexto de uma prática em particular. Formando o eixo do corpo sutil está o nadi central. Em sua plena extensão, ele vai de um ponto fronte entre as sobrancelhas até o chakra coronário no topo da cabeça, em seguida direto até os órgãos genitais. Ele é chamado Madhyama, o do meio, ou Avaduti, o eliminador, porque elimina a dualidade entre sujeito e objeto. Prática da Rana. A mente são coaduados para o nadi central através da prática Ansago. Apeso alena petições crescentes de vazio e bem-aventuento de consciência comendasta, Vinana, se transforma em conhecimento desperto, Inana, por isso ele também é conhecido como o nadi do conhecimento, Inananadi. Dois outros nadis principais, chamados Alana e Rasana, correm de esquerda à direita do nadi central. Eles terminam nas narinas, onde o prang, em seu aspecto mais superficial, a respiração, entra e sai do corpo. Lalana significa brincalhão ou sedutor, simbolizando o polo objetivo da experiência, a atração dos objetos dos sentidos. Rasana significa gosto ou ingua, simbolizando o polo subjetivo, o desfrutador da experiência. Falando de forma genérica, Lalana está à esquerda do nadi central, e Rasana, à direita, enquanto algumas fontes os descrevem como estando ao contrário. Em certas práticas, podem estar invertidos nas mulheres, embora seja pouco comum encontrar essa distinção. São associados com diversos outros pares de polaridades complementares, tais como Sol e Lua, sabedoria e método, vermelho e branco, masculino e feminino, inalação e exalação, atração e aversão. De novo, quaisquer desses pares podem estar invertidos. Portanto, grupos de correspondência completamente diferentes podem ser encontrados entre os ensinamentos de várias tradições. O significado subjacente dos nadis esquerdo e direito é que eles apontam para nossa dualidade fundamental, e seu significado básico não é afetado por que lado ele é visto, se é vermelho ou branco, masculino ou feminino. Disse que existem 72.000 nadis menores ramificando-se do nadi central. A imagem de milhares de nadis espalhando-se através do corpo, transportando energia confusa que flui em todas as direções, fornece um quadro vívido da consciência dispersa e perturbada da condição humana. Por trás de toda essa confusão está a divisão dualista básica em sujeito e objeto, eu e o outro, simbolizada pelos dois nadis laterais. A função dos nadis é conduzir o prana. A palavra prana deriva de um significado básico que quer dizer viver, respirar e se mover, definida no o poder da vibração ou do movimento. Talvez energia fosse melhor equivalente valente em inglês. Prana é universal, e a essência da energia nuclear e da energia cósmica. Toda manifestação de energia no mundo natural é a vibração de prana, e o nadi é o padrão que ele forma as trilhas do mundo, como Trungpa Rinpoche o chamava. No nível pessoal, inclui tudo que possamos considerar energia mental, emocional, física, ou nervosa. Regula o corpo junto com todas as suas funções automáticas e transporta cada aspecto nosso de experiência, consciência, percepções dos sentidos, sentimentos e assim por diante. O prana é triplo. Seu aspecto exterior sustenta o corpo, seu aspecto interior corresponde aos 5 elementos e aos 5 venenos, e seu aspecto secreto são os 5 tipos de conhecimento. Além de significar a energia sutil em geral, prana recebe diferentes nomes para indicar seus 5 modos principais de operação no corpo. Todos contêm a mesma raiz, significando respiração, com prefixos que mostram a natureza específica de seu movimento. Falando no sentido estrito, o equivalente tibetano Urlung, não é uma tradução de prana, mas de vayu, que significa ar ou vento, o mesmo que o elemento. Isso explica por que traduções do tibetano muitas vezes falam dos ventos do corpo sutil. Vayu provavelmente pretende se referir à movimentação real do prana através dos nadis, mas são muitas vezes considerados sinônimos em sânscrito.
Como prana se tornou muito conhecido em inglês, acho que é preferível continuar a usá-lo. Vayu é também algumas vezes adicionado aos nomes das 5 energias. Existe o próprio prana, ou pranavayu, que é chamada a energia sustentadora da vida, em seguida a energia penetrante, a energia ascendente, a energia uniforme, e a energia descendente. Elas não chegam a ser energias diferentes, mas uma mesma energia desempenhando diferentes funções. Existem ainda muitos outros aspectos de prana, cada um preenchendo sua própria função especial, que são identificados para os propósitos de certas meditações e na prática médica. Ao longo da extensão do nadi central existem diversos pontos focais ou centros de energia, os chakras. Um chakra significa literalmente uma roda. Em certas meditações, elas são vistas como rodas girando, mas em geral são retratadas como flores de lótus, cada uma com seu número específico de pétalas de onde os madis menores brotam oprimindo. Ulteraiciam o poredente lua através dele sob condições nona-ente. No momento de mana, os ne se afrouxam de tal forma que o pronoder de no nadi central, ele pode também ser induzido a entrar através do poder da meditação. Os chakras variam em número de acordo com o propósito para o qual estão sendo considerados. Em relação à liberação através da audição, existem 5 principais, correspondendo aos Budas das 5 famílias, os 5 aspectos do prana e os 5 elementos, que se dissolvem por ocasião da morte. O primeiro chakra, a morada de Vairochana, está na cabeça. Existem 2 importantes chakras na cabeça, um no topo e outro no centro da fronte. Em práticas que requerem 6 ou mais chakras, esses 2 são claramente destacados, mas neste contexto ambos são mencionados como o primeiro chakra. Ele é marcado com um mantra, a sílaba branca OM, e apoia o elemento espaço. Está associado com a energia penetrante que circula através do corpo, distribuindo energia vital e governando os movimentos dos membros. O próximo chakra está situado na garganta e é o lugar de Amitabha. Está marcado com a sílaba vermelha A e apoia o elemento fogo. É a origem da energia ascendente que é responsável pela fala, paladar e pela capacidade de engolir. Alternativamente, o chakra da garganta é algumas vezes considerado o lugar da energia descendente, nos outros casos localizada no mais inferior dos 5 chakras. O terceiro chakra está ao nível do coração, o lugar de Aksobhya. Está marcado com a sílaba azul 1. Apoia o elemento água e a energia de vida, o prana original que sustenta e mantém a vida. Ele controla o movimento da respiração e dá clareza à mente. De acordo com algumas fontes, a Ener habita o coração Jia de Vika é encontrada no chakra da cabeça, enquanto a energia penetrani o quarto chakra está no umbigo e é a morada de Ratnasambhava. Está marcado com a sílaba amarela SVA. A energia que funciona aqui é a energia uniforme. Ela circula em torno dos órgãos internos regulando o sistema digestivo e mantendo todas as funções vitais em equilíbrio. Também faz circular o calor interior do corpo, e seu nome alternativo em tibetano é igual ao fogo, embora o fogo não seja seu elemento. Seu elemento é a terra, porque a terra está associada a Ratnasambhava. Finalmente, na base da espinha, ao nível dos órgãos sexuais, está o chakra conhecido como o local secreto. Esta é a morada de Amoghasiddhi. Está marcada com a sílaba verde H e apoia o elemento ar. E o local da energia descendente que flui para baixo, eliminando os restos do corpo e regulando o ato de urinar, de defecar e a menstruação. Como vimos, esta energia é às vezes tida como estando localizada no chakra da garganta, trocando de lugar com a energia ascendente, que então se origina no local secreto e sobe de lá até a área do peito e da garganta. Como foi mostrado no capítulo 7, os Budas das 5 famílias incorporam os princípios transcendentes do corpo, fala, mente, qualidade e atividade. Os 5 chakras são experimentados como pontos focais destes princípios: corpo na cabeça, fala na garganta, mente no coração, qualidade no umbigo e atividade no local secreto. Meditando nos chakras como as mandalas dos Budas, suas energias são despertadas e transformadas nos 5 Budas que habitam dentro de nós. O significado dos 5 chakras é também universal. Deveríamos não só identificá-los em nós, mas também experimentá-los no ambiente. Como já vimos, corpo,
fala e mente dizem respeito ao princípio triplo da forma, energia e inteligência presentes através do universo. A qualidade se relaciona com o reconhecimento das qualidades da iluminação em tudo ao nosso redor e a percepção do mundo inteiro como a terra pura do Buda. Atividade é meditação em ação, um sentido do desempenho espontâneo das atividades iluminadas que ocorrem como uma função natural da vida. Os primeiros 3 chakras são particularmente importantes desde os estágios iniciais de prática no Vajrayana como os pontos focais do corpo, fala e mente. O praticante medita na forma de um guru ou deidade aparecendo no céu, com as 3 sílabas brilhando na cabeça, garganta e coração. Na conclusão da prática, raios de luz branca brotam do chakra da fronte do guru ou deidade. Raios de luz vermelha brotas do anargem fronte DS de luz azul brotam do no coração. Eles são absorvidos petas próprios 3 chakras do praticante, purificando o corpo, a fala, a mente comuns, e transformando-os em corpo, fala e mente Vajra, as bases do Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. E interessante considerar as implicações da mente estando localizada no coração enquanto o corpo se localiza na cabeça. Isso não se deve à ignorância sobre o cérebro na Índia antiga, onde a cabeça era considerada a parte mais importante e honrada do corpo, e onde tocar os pés de outra pessoa com a cabeça era o maior de todos os sinais de respeito. Nosso sentido de identidade individual como seres corpóreos, junto com os níveis grosseiros de consciência que dependem das funções mentais do cérebro, é considerado presente na cabeça. A cabeça é o foco da experiência de personificação. Conforme o meditante se baseia mais e mais na consciência não conceitual, sem as correntes subterrâneas de pensamentos, as perturbações emocionais e as distrações sensoriais. A mente no sentido da consciência e da visão interior é sentida crescentemente como habitando o chakra do coração, o ponto central do corpo sutil. O terceiro aspecto do corpo sutil é Bindu, o impulso gerador, a quintessência do potencial criativo. Ele é polarizado em força masculina e feminina, os Bindus branco e vermelho, que estão sempre procurando se encontrar e se unir. No mundo natural, poderiam ser vistos como a carga positiva e negativa. No nível mais superficial, correspondem ao esperma e ao óvulo, e no nível mais profundo à compaixão e ao vazio, os princípios masculino e feminino da iluminação. Outro nome para Bindu é Bodhicitta, a mente desperta, produzida da união entre o vazio e a compaixão, na linguagem simbólica dos tantras, os fluidos sexuais masculino, esperma, e feminino, menstrual. São até chamados que de os bodhicittas branco e vermelho. O vermelho simboliza Osa, a mente e Bindu estão intimamente ligados, com Bindu como Abas o instigador de todos os diferentes tipos de consciência. A mente é o criador, dor de tudo no Sansara e no Nirvana, mas Bindu é a fagulha criativa. Trungpa Rinpoche o descreveu como sendo ativo, investigador e perguntador, como um sistema de radar. A mente ou consciência observa, vê o que está acontecendo e responde. Os Bindus perpassam o corpo sutil, são conduzidos pelo prana e se agrupam nos chakras, onde fazem com que os diferentes modos de consciência surjam. Por exemplo, Bindus do estado de vigília estão concentrados principalmente no chakra da cabeça, que corresponde ao corpo e ao Nirmanakaya, de tal forma que durante a vida normal em vigília sentimos que nossa identidade está centrada na cabeça. Bindus do sonho juntam-se no chakra da garganta, correspondendo à fala e ao Sambhogakaya. Bindus do sono sem sonhos habitam o chakra do coração, que é o lugar da mente e do Dharmakaya. Chakras, nadis, pranas e Bindus são visualizados apenas à medida que são necessários para os propósitos de alguma prática específica. Na transferência de consciência, por exemplo, o nadi central pode começar no chakra do coração ou do umbigo e não se estender mais para baixo. Em certas meditações, os 5 Budas podem ser colocados em diferentes chakras, da mesma forma como trocam de lugar no círculo da mandala. Na yoga da deidade, a visualização dos chakras muitas vezes é extremamente detalhada, com diferentes deidades e mantras em cada pétala dos lótus. Todos os detalhes de cores, número de pétalas, sílabas e assim por diante variam de prática para prática, portanto é impossível fornecer uma contagem do corpo sutil que se aplique a todas as situações. O corpo sutil é a dimensão da ausência de forma emergindo em direção à forma,
Seu estilo da manifestação não é fixo e não pode ser determinado. A forma aparente que ele toma é trazida à vida através da própria consciência que temos dele e é transformada através da prática do yoga. Em seu estado aperfeiçoado, ele se torna o corpo da deidade, a experiência direta de nós mesmos como a deidade escolhida em cuja meditação estamos engajados. Nível muito sutil. Quando chegamos ao nível muito sutil, existe ele a menos possibilidade de descreve-o em linguagem comum. Contudo, ele é retratado como do bindus, um branco e um vermelho de essência masculina e feminina, unidos como um porta-joias redondo e fechado, no centro do chakra do Cora C cedilha maiúsculo O. Ele é chamado de o bindu indestrutível. Dentro dele está a energia de vida fundamental, o prana muito sutil, apoiando a mente muito sutil, cuja natureza é luminosidade. Aqui o prana corresponde ao corpo, porque serve de apoio e veículo da mente. Os dois são idênticos em essência e se distinguem apenas pelas suas funções. O prana se relaciona ao aspecto do movimento, enquanto a mente é o aspecto da consciência. O bindu indestrutível é eterno e imutável. Continua de vida para vida, sem início e sem fim. É a natureza básica de nossa mente e a essência da vida, uma continuidade de consciência luminosa. Ele é Bodhicitta, o Cora C cedilha maiúsculo O mente desperto, e é Tathagata-garbha, a natureza de Buda intrínseca que todos nós possuímos, mas não percebemos. Somos incapazes de reconhecê-lo porque nossa mente está sempre ocupada com o nível grosseiro, exterior da existência. A consciência ordinária é incapaz de percebê-lo, somente quando os níveis mais grosseiros cessam é que os níveis mais sutis podem se manifestar. Atingir um estado muito sutil significa que todos os aspectos relativamente grosseiros do prana e da mente devem ter entrado no nadi central e em seguida se dissolvido no bindu no centro do coração. Isso acontece involuntariamente na morte. Por isso se diz que a luminosidade da morte aparece para todos os seres conscientes, mas se eles não tiverem se acostumado com ela durante a vida não a reconhecem. Sempre que vamos dormir, penetramos no nível muito sutil, algumas vezes retornando ao mundo sutil dos sonhos e outras permanecendo no estado luminoso do sono profundo e sem sonhos. Já que não podemos reconhecer e permanecer na luminosidade, parece-nos que perdemos a consciência. Mesmo para aqueles que podem reconhecê-la, a experiência da luminosidade do sono não é tão profunda ou completa quanto a da morte, porque nem todo o prana se dissolveu, uma parte permanece circulando através do corpo para mantê-lo vivo e respirando. Disse que um breve lampejo da luminosidade também ocorre no orgasmo, no desmaio e mesmo ao expirar, mas de novo não o notamos. A prática Vajrayana especial da união sexual cultiva essa potencialidade, usando a energia da paixão e a experiência da bem-aventurança para intensificar a consciência e romper todas as obstruções ao despertar. Por meio deste e de outros métodos que pertencem ao estágio do yoga da deidade, o praticante ou a praticante pode passar pelo processo que ocorre na morte, culminando no reconhecimento da luminosidade, sem que o corpo precise morrer. Essa é a realização do Dharmakaya, a fonte última da vida e de todas as aparências. A partir desse estado, a pessoa pode então tomar um corpo de forma A, surgindo com o corpo de uma deidade no Sambhogakaya ou com um corpo físico no Nirmanakaya. E assim que a pessoa manifesta de fato os três kayas no caminho. A grande perfeição liberação através da audição provém da tradição Nyingma, a escola antiga, cujos ensinamentos se originam daqueles trazidos ao Tibete por Padmakara e seus contemporâneos no século VIII. O elemento final da parte 1 é uma breve introdução ao sabor característico dessa tradição e a alguns de seus aspectos e terminologia específicos. Primeiro de tudo, em vez dos 3 yanas descritos no capítulo 1, o caminho é dividido em 9 yanas. Os primeiros 2 são chamados os Ravakayana, o caminho do ouvinte, e Pratyekabudayana, o caminho do Buda solitário. Eles correspondem ao nível do Hinayana. O terceiro é o Bodhisattvayana, o caminho do Bodhisattva, equivalente ao Mahayana. Os outros 6 caem no domínio do Vajrayana. Tanto na antiga quanto na nova tradição os tantras são divididos em categorias de exterior e interior. Eles partilham as 3 classes dos tantras exteriores ou inferiores, que são conhecidos como kriya, ação ritual, charya, conduta ou modo de vida, e yoga, união.
Na tradição Nyingma, essas categorias de Tantra formam os próximos 3 yanas. Na terminologia Nyingma, a classe Sharia é também conhecida como Ubaya de ambos os tipos porque faz a ponte entre os outros 2 yanas. As novas tradições, Kagyu, Sakya e Geluk, têm apenas uma categoria de Tantra interior ou superior. A Anuttara Yoga, yoga mais elevado a esta classe pertencem os conhecidos Tantras, tais como Guhyasamaja, Chakrasamvara, Evajra e Kalachakra. A tradição Nyingma divide a classe do Tantra interior em seus 3 yanas finais: Mahayoga, Grande Yoga; Anu Yoga, Yoga adicional; e Ati Yoga, Yoga transcendente. A Mahayoga está principalmente preocupada com o estágio de criação, e a Anu Yoga com o estágio de conclusão, enquanto a Ati Yoga leva o praticante para além de ambos. A Ati Yoga contém o ensinamento especial particularmente associado com a tradição Nyingma, em geral conhecido por seu nome tibetano de Dzogchen, que significa a grande perfeição. Ele é organizado em 3 seções de mente, espaço e instruções especiais, que expõe a visão de Dzogchen e os meios práticos de realizá-la. Infelizmente, nenhuma literatura sânscrita original ligada ao Dzogchen sobreviveu, ou pelo menos nenhuma foi ainda descoberta, e mesmo o nome Dzogchen é encontrado apenas em tibetano. Muitos textos foram mais tarde descobertos como termas, portanto foram naturalmente compostos em tibetano e não possuem contrapartidas em sânscrito. Esses ensinamentos foram altamente refinados e desenvolvidos dentro do Tibete, mas provavelmente se originaram na distante região noroeste da antiga Índia, atualmente Afeganistão e Paquistão, que foi um grande baluarte do Tantra e o local de nascimento de Padmakara. Essa área era um ponto de encontro de muitas culturas e influências. Foi conquistada por invasores muçulmanos muitos séculos antes do resto do norte da Índia, portanto não é de surpreender que muito tenha desaparecido. Dzogchen é um ensinamento de absoluta objetividade e simplicidade, indo direto ao coração da mensagem do Buda. É o resultado da percepção mais sutil e profunda da natureza final da realidade e da mente. Repetidamente, na jornada ao longo do caminho budista, encontramos métodos concebidos para realizar uma certa experiência, mas uma vez que a experiência tenha sido assimilada, somos lembrados de que ela não é o estágio final e devemos abandoná-la para poder progredir mais. Tornar-se apegado à conclusão de qualquer estágio é como habitar o reino dos deuses, não é a liberação completa. Dzogchen se apoia de maneira absoluta na realidade sempre presente da natureza de Buda. Ele elimina completamente a ideia de que existe qualquer diferença entre Sansara e Nirvana, confusão e sabedoria. Perpassa todos os pontos de referência, destruindo a dualidade da experiência e do experimentador. Esse é o princípio tão vividamente expresso pela energia selvagem e feroz das deidades coléricas. A técnica usada no Dzogchen é a transmissão direta de mente a mente entre guru e discípulo, apontando ou identificando a verdadeira natureza da mente. A mente sempre permanece a mesma, não importando que experiências entram e saem dela. Portanto, se alguém conseguisse se basear nesse estado sem dispersões, não haveria necessidade de outros métodos. Entretanto, não basta ter um vislumbre dessa essência mental, é muito mais difícil mantê-la continuamente. Para esse propósito, as práticas dos 2 outros tantras interiores, Mahayoga e Anu Yoga, são usadas, com base no fundamento preparatório dos yanas precedentes. Alguns mestres de Dzogchen apoiam-se somente na Ati Yoga, que contém seus métodos próprios de estabilizar e aprofundar a realização da pessoa, mas isso requer qualidades excepcionais tanto no mestre quanto nos alunos, assim como uma forte conexão kármica com esse caminho em particular. Temos visto a palavra mente utilizada de muitas maneiras diferentes. Em geral, ela cobre todos os estados possíveis da mente, desde a corrente subterrânea de tagarelice confusa, passando pelo raciocínio e pela razão lógica, emoções e percepções dos sentidos, até o estado desperto. O estado desperto é a natureza fundamental, primordial da mente, que é também chamado a própria mente. Mas na realidade existe apenas uma mente, seja ela ilusória ou desperta, seja grosseira ou sutil, crie o Sansara ou o Nirvana. Tem sido dito que a única diferença entre os Budas e os seres comuns é que seres comuns não sabem que são Budas.
Entretanto, o próprio fato de que pensamos em nós como seres comuns significa que estamos em um estado de confusão em vez de iluminação. É por isso que existe uma necessidade de Dharma, com seus diversos métodos e abordagens diferentes, para se encaixarem em todos os tipos de naturezas e habilidades. Um termo muito significativo no Dzogchen é consciência, vidya em sânscrito, rispa em tibetano, a natureza última da mente e um sinônimo para o estado desperto. É o conhecimento de um estado de ser, uma experiência direta pessoal, que dá à pessoa completa certeza e confiança. É desobstruída, significando que é onisciente e onipresente, nada pode obscurecê-la, limitá-la ou ficar no seu caminho. É a capacidade primordial, intrínseca, de reconhecimento, por conhecer a natureza real das coisas, antes que a ignorância e a confusão possam se manifestar. Está além do pensamento, além dos processos de pensamento ou da distinção entre a mente e seus objetos. Vidya poderia ser traduzido de várias maneiras. Trungpa Rinpoche às vezes